Ô pessoal, bora dar uma olhada aqui com a reação da mídia aí, com a derrota do Vasco, o Flamengo segurando muito bem aí o Fluminense, né? Fez um jogo super tranquilo aí. Vamos começar aqui pela opinião do pessoal lá do Jogo Aberto, vamos nessa. Fã do Arrascaeta de longa data, eu e o mundo, não é? Mas é um jogador importantíssimo para a dinâmica desse Flamengo e o time está cada vez melhor, cada vez mais consciente. Não teve tanto trabalho assim, não precisou imprimir um volume de jogo para vencer na primeira partida e agora empatando chega na final. Ou seja, nos 2 jogos fez o que deveria, mostrando que é um time que ainda tem muito para apresentar ao longo da temporada. Agora, rapidamente do Fluminense, o Diniz ele é muito corajoso. Entrou com um zagueiro só contra um Flamengo que do meio de campo para frente é um time muito bom. Então mostra mais uma vez, né, a confiança que o Diniz tem na ideia de jogo que ele vem implementando já há alguns anos. E pelo lado do Flamengo, falar do Flamengo com bola fica muito fácil pela qualidade e aí passa pelo que você falou do Arrascaeta. O De La Cruz tem jogado também muita bola no meio de campo, mas me chamou muita atenção o Flamengo sem bola. As linhas muito próximas uma da outra. O Fluminense, por mais que tivesse a posse de bola na altura do meio de campo, mas não conseguia chegar no gol do Flamengo, porque as linhas de defesa do Flamengo estavam muito bem postadas, uma próxima da outra, um time compacto, do jeito que o Tite gosta. Tanto é que o Flamengo não toma... Prezar pela capacidade de administrar essa vantagem. E foi exatamente o que o Flamengo fez no jogo de sábado, no segundo jogo contra o Fluminense. O Flamengo tinha uma vantagem de poder perder por 2 gols de diferença, que ainda assim se classificaria. O Flamengo teve a melhor campanha, fez 2-0 no jogo de ida, se tomasse 2-0 ou 2 gols de diferença, ainda continuaria se classificando. E o Flamengo administrou e conseguiu fazer isso muito bem. E mesmo administrando, no meu entendimento, o Flamengo teve as melhores oportunidades do jogo. O Flamengo teve um gol anulado, bem discutível, a gente vai falar sobre isso. O Flamengo obrigou o Fábio a fazer a única defesa da partida. Depois de uma triangulação pelo lado direito, que o Pedro chutou e o Fábio defendeu no chão. Foi a única defesa de um goleiro no jogo, né? E que mostra ali o nível que o Flamengo prezou pela segurança, pelo menor risco, e que é o padrão do Tite. Toda vez que o Flamengo tiver vantagem, ou todo jogo que o Flamengo tiver uma vantagem boa, o Flamengo do Tite vai administrar a vantagem. Mas então tá dizendo que não vai fazer gol? Vai fazer gol se der. Se houver a possibilidade, vai procurar o gol, até porque o Flamengo tem, do meio para frente, muito poder ofensivo. Mas não vai se expor. E foi exatamente o que o Flamengo fez ontem. Esse é o modo de operação do Tite. Não adianta espernear, não adianta ficar... E o Tite funciona assim. Toda vez que o Tite abrir 2-0 num jogo, o Flamengo vai administrar a vantagem. Quem é flamenguista não... Mano, é o estilo do Tite, né, pessoal? Né? Com o Cebolinha ele tirou o Luiz Araújo, ficou Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. E aí ele vai substituir o Pedro em determinado momento. Mas quem entra? Não o Gabigol. Ele entra com o Vitor Hugo. Vitor Hugo vem para a ponta direita. O Bruno Henrique vai fazer a função do centroavante. Isso. Tem que entender se tem algo da questão física. O Gabigol não foi relacionado. Então, mas aí, né, Moço, a minha dúvida é, pode até ter a questão física, mas já era final de jogo, se ele não tinha condição de jogar 15 minutos, ele pode ser que ele estivesse no banco para uma eventual necessidade de o Fluminense conseguiu reverter o placar e você vai para o momento final do jogo precisando muito, você conta com um jogador de experiência, acostumado a decidir jogos importantes, você coloca aquele naquele minuto. Com o jogo resolvido, um jogador que está retornado de uma recuperação, não joga, 25 de fevereiro, Fla-Flu, que o Flamengo vence por 2-0, não o da ida da semifinal, o da fase de classificação, talvez completar esse processo todo e voltar mais inteiro. Vai ter um espaço razoável agora até o primeiro jogo da final, talvez tenha sido isso. Tô supondo, né? A gente não tem todas as informações. Me chamou bastante atenção o fato dele não ter saído do banco. Vou mostrar o lance mais polêmico do jogo aqui para vocês, né? Que foi o gol anulado do Flamengo e a consequente marcação da falta a favor do Fluminense no Queno. Para mim, é um lance de falta muito clara no campo. Minha interpretação. A falta foi muito próxima, foi muito fácil de ser marcada, ele estava muito próximo do lance.
E a gente fala muito da falta brasileira, para mim não é uma falta brasileira, porque houve um empurrão com o Keno em projeção para frente, e quando você está correndo, quando você é empurrado dessa maneira, você perde a passada e perde o rumo da bola ali. Para mim a falta é claríssima e devia ter sido marcada na hora. A intervenção do VAR, na minha opinião, é muito correta nesse lance para corrigir um erro, para mim, bastante importante do árbitro. Mas queria ouvi-los, meus amigos. Eu acho que assim, uma vez chamado pelo VAR, é difícil não marcar a falta, né? Você vai olhar, eu acho que é um lance menos claro do que você coloca, eu acho que é um lance sutil, acho que é um lance que tem uma dose de interpretação, mas é falta. O que às vezes eu questiono quando o VAR brasileiro tem esse sarrafo de intervenção nesse nível, é o quanto ele altera o nível de interpretação, o critério do jogo para os outros 89 minutos. Por exemplo, cito aqui um exemplo claro para mim. Há uma sucessão de lances de bola alta na área do Fluminense no início do jogo, na parte inicial ainda do primeiro tempo, em que o André, com o Léo Pereira, o André agarra o Léo Pereira sucessivamente nos lances, na frente do árbitro. E no sarrafo no sarrafo que ele adota para a marcação dos lances, o lance segue. Normal. Então, o VAR termina por intervir e alterar um critério que está norteando o restante da arbitragem. Então, mas esse ponto, e aí, eu até concordo... ao chegar no vídeo, ele termina se decidindo por um lance que no critério que ele está aplicando no resto. Por isso que eu acho... Então, eu tive por isso uma que eu não visão diferente concordo hoje nesse aspecto. Por isso que eu não concordo com o nível de intervenção que, por vezes, o VAR tem no Brasil. Ainda que seja importante dizer que há uma mudança recente de recomendação de que a história do erro claro e óbvio, ela já ficou, de certa forma, para trás. Hoje, há uma recomendação de se intervir para tomar a melhor decisão em cada lance. Sob esse aspecto, dá para compreender a chamada e dá para compreender a marcação. A minha visão diferente sobre esse jogo é que teve os lances de agarrão na área, sim, foram claros. Mas esse árbitro, aliás, como tem acontecido no jogo de hoje, achei que ele estava pecando pelo excesso, como já tem sido peculiar. Foram muitos cartões amarelos distribuídos, muitas faltinhas marcadas. As faltas no jogo foram 18. Então, mas ele o número brasileiro não é tanta falta. Mas as faltas que às vezes não aconteciam. O critério, por exemplo, o gol do Botafogo, né, que naquele jogo, acho que o critério era bastante diferente do de hoje, que o árbitro estava deixando o pau comer. Claro, é uma situação no diferente. Botafogo e Bragantino, o pau estava comendo e o árbitro não marcando nada. E aquela falta, que talvez alguns tenham achado falta, para mim, naquele lance não houve a falta. Porque foi o jogador do Bragantino claramente estava pedindo a falta, não foi o caso do Keno. Ele não tinha o que fazer, sentiu um encostão nas costas e se projetou. Hoje não, o Keno estava em projeção para frente, querendo jogar e foi empurrado. E acho que os critérios das arbitragens no jogo do Botafogo de hoje, para mim, eram diferentes. Hoje ele estava marcando faltas que eram faltas, não eram faltas, eram faltas. O do Botafogo não marcava nem o que era falta, realmente ele não estava marcando. Por isso acho que há uma diferença grande se a gente for comparar a falta do... Cara, eu gostei bastante desse comentário aqui do Mansur, né? Realmente, às vezes o árbitro tá seguindo uma determinada linha e aí acaba que o VAR interfere, né? E aí acaba que não segue mais o mesmo padrão que estavam seguindo até o momento. Mas enfim, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. E é nóis, tamo junto, valeu. Até o próximo!